Olá, gente. Vamos então para a segunda parte dessa aula, continuar então vendo algumas questões referentes à membrana celular, lembrando que da importância, né, do entendimento dessa parte, porque em toda a fisiologia nós vamos ver processos, vamos ver situações que envolvem esse transporte pela membrana. Então, vão com calma, eu vou tentar ir com bastante calma na explicação, né? Tem algumas coisas que a gente já está memorizando, né? Eu espero que vocês já estejam memorizando com relação aos componentes, principalmente os íons, né? Que estão mais presentes dentro da célula, fora da célula, hoje eles vão aparecer de novo aqui. E aí, hoje, então, nós vamos estudar principalmente o potencial de ação, a importância dele, né, que depois nós vamos ver melhor lá quando a gente principalmente estudar os neurônios, né, e a transmissão sináptica, e aí vamos já começar a ver sinalização celular também, que tem a ver com o potencial de ação. Então eu já vou diminuir aqui ao meu aparecimento para a gente continuar então o nosso estudo. Lembrando, né, sempre que tem um estudo dirigido que ajuda, né, a complementar então todo esse conteúdo. Vou deixar bem pequenininho aqui para eu não atrapalhar a visualização dos slides, né? Então vamos lá. Então, o que nós vamos estudar hoje tem a ver com essa figura aqui, né, que mostra, então, um eletrodo. Eu não sei se vocês já viram um eletrodo. Ele é um aparelho que ele mede o potencial da membrana. Ai, o que é isso? Então, ele mede as cargas elétricas, né? Ele mede a polaridade de uma estrutura. Então, a gente usa para ver se está passando corrente elétrica, né? Então ele dá aqui, ó, esse eletrodo ele tem aqui uma voltagem que a gente chama, né? Então a voltagem é uma medida, né, de passagem ali de corrente elétrica. Então aqui a gente consegue ver qual é a corrente elétrica que está passando. E a unidade de medida é o volt, né? Então pode ter milivolt, todas as variações então relativas ao volt. Então, na verdade, a gente mede a tensão, né? A tensão que é em volts. Muito bem. Então, aqui nós temos, né, o aparelho mostrando, né? E aqui, ó, nós vamos destacar como se esse tubo aqui, ó, fosse a nossa célula, certo? Então, o que a gente já estudou na aula passada e que a gente tem que lembrar sempre? Então, por uma situação de presença de íons, né? Então, vamos lembrar, dentro da célula nós temos mais cátions potássio, fora da célula nós temos mais cátions sódio. Mas também lá fora da célula, nós temos muitos ânions cloreto, né? Nós temos muito cátion sódio. Lá dentro da célula, nós temos muitos ânions fosfato, que inclusive esses ânions fosfato, eles nos dão o potássio, que vai lá ajudar na formação do ATP, né? Que é a fonte de energia. Então, por essa situação de que nós temos muito mais ânions, né, íons negativos dentro da célula do que lá fora, isso faz com que aqui na membrana celular, então aqui vamos dizer que seja a membrana, que é a membrana, né? Então nós tenhamos na parte de dentro da membrana uma polaridade negativa. Então, um polo negativo. E na parte de fora da membrana, nós temos uma polaridade positiva. Né? Então, isso a gente sabe que tem todas as situações em que nós temos cargas elétricas, nós vamos ter um polo negativo e um polo positivo. O que faz, né, essa mudança de polo negativo para polo positivo, a diferença entre o polo negativo e o polo positivo, são as cargas elétricas. Então, como eu falei para vocês já em aula passada,
a partir do momento que o átomo ganha ou perde elétrons, ele fica carregado eletricamente. Então, o que é um íon? Um íon é uma partícula carregada eletricamente. Né? Ela pode ser carregada eletricamente, ela pode ser positiva, porque ela perdeu elétrons, então ela vira um cátion, ou ela pode ser uma partícula negativa, porque ela ganhou elétrons e ela então vira um ânion, certo? Então, por essa diferença de íons, né, por eu ter mais íons negativos dentro e mais íons positivos fora da célula ali, perto da membrana, isso faz com que em estado normal, vamos começar a guardar isso também, estado normal, em estado que a gente vai chamar que o normal para nós vai ser de repouso, certo? Estado normal é repouso. Em estado de repouso, a célula é polarizada. Ó, eu vou repetir isso, escrevam bem grande no caderno de vocês. Em estado de repouso, a célula é polarizada. O que significa ela ser polarizada? Para dentro da membrana, ela é mais negativa. Desculpa, eu falei a célula é polarizada, não, a membrana celular, né, é polarizada. Então, para dentro da membrana, eu tenho uma concentração negativa de cargas e para fora da membrana, eu tenho uma concentração de cargas positivas, ok? Então, de novo. Em estado de repouso, a membrana celular ela é polarizada. Nessa figura aqui, ó, tá? Foi medido aqui, né, por esse eletrodo, a voltagem, e aí eles descobriram uma voltagem de menos 90 milivolts, certo? Então, essa é a voltagem dessa membrana aqui, dessa situação aqui. Normalmente, nós vamos ver nas figuras que eu vou mostrar mais para frente, normalmente nas células do nosso organismo, nós vamos ter uma voltagem em estado de repouso de mais ou menos 170. Desculpe, menos 70, mas isso vai variar, pode variar, menos 70. Então, o que é este potencial de ação? Então, esse potencial de ação vai ser, ou é, né? Está acontecendo agora nas células do nosso organismo, ele é um mecanismo que muda essa polarização ali na membrana, tá? Então, eu já vou mostrar para vocês essas cargas elétricas, elas vão sofrendo uma mudança, elas vão trocando de lugar, e essa que a gente vai chamar de despolarização e depois repolarização, então essa mudança dessas cargas elétricas, ela vai fazer parte de uma comunicação celular, ela vai fazer parte de um encaminhamento, como se fosse de informações de uma célula para outra. Ela vai estabelecer uma comunicação intercelular de uma célula com a outra, certo? Então, essa mudança ali de cargas, né? Então, vai fazer com que, por exemplo, saia uma informação lá do cérebro e essa informação chegue lá no dedo do pé. E também o contrário. Então, imagina agora, você está assistindo a aula, né? E deu uma sede e você vai correndo lá para pegar um copo de água. Quando você vai correndo pegar o copo de água, você tropeça, você bate com o dedão do teu pé no pé da mesa. E aí, o que você sente? Momentaneamente, você sente uma dor no dedão do pé, certo? Vamos lá. Se nós pudéssemos colocar em câmera muito lenta isso que aconteceu, o que teria acontecido, né? Como que foi esse processo? Quando você bate com o dedão lá
no pé da mesa, tá? Ainda você não sente a dor. Por quê? Quando você bate, vai estimular lá os neurônios, vai levar esses neurônios que estão lá, que vão receber essa informação, né? Que são neurônios sensoriais da dor, né? E aí, então, eles vão sofrer um estímulo, e aí, por essas mudanças de carga, você imagina isso caminhando lá do teu dedão do pé e chegando na tua, primeiro ele vai chegar pelo sistema nervoso periférico, lá na tua medula, da medula ele vai pro cérebro, e o teu cérebro vai processar. Bateu o dedão no pé da mesa, deu dor. Então, daí vai voltar e você vai sentir a dor, certo, gente? Meu Deus, professor, não demorou tudo isso, eu bati e senti a dor, claro. Isso é extremamente muito rápido, ó, é extremamente muito rápido. Então, por quê? Porque esse potencial de ação, ele não caminha, né? Ele corre, ele voa pelas nossas células. E é isso, então, tudo isso que eu disse, essa informação chegou do dedão do pé até o cérebro e voltou por uma comunicação entre células, que células, nesse caso, os neurônios, que são as células nervosas. Mas não apenas os neurônios fazem essa comunicação. Nós vamos ver que existem vários tipos de comunicações, né? E que muitas células fazem essas comunicações. Mas a gente sempre usa, né, as células do sistema nervoso, porque são onde isso é muito mais usado, onde é muito mais fácil até da gente demonstrar como isso acontece, mas isso acontece nas células dos músculos, né? Em muitas células. Aqui está escrito assim, né? São fenômenos tudo ou nada. Esse tudo ou nada, eu vou explicar melhor depois quando eu mostrar um gráfico, que é o seguinte: não tem potencial de ação mais fraco e potencial de ação mais forte. Aqui é assim, ou tem potencial de ação, ou não tem potencial de ação. Do tipo assim, tem que ter um estímulo que seja necessário para desencadear o potencial de ação, desencadear essa mudança de cargas. Se o estímulo não for suficiente para desencadear o potencial de ação, esse potencial de ação não acontece. Não é que ele vai ser mais fraco, ele simplesmente não acontece. Uma vez tendo a energia suficiente, o estímulo suficiente para desencadear o potencial de ação, ele vai acontecer. E ele não vai ser mais forte, ele simplesmente vai acontecer. Por isso que é dito que eles são fenômenos tudo, que é o potencial acontecendo, ou nada, que é o potencial não acontecendo. Mas eu vou mostrar no gráfico, vai ficar mais fácil. Outra informação very, very important é ali, ó, não sofrem variação com a distância. Então, eu dei um exemplo de uma informação que saiu do dedão do pé e chegou no cérebro, né, aqui na nossa cabeça. Muito bem, é longe isso, mas se fosse uma informação, né, que tivesse que caminhar o intervalo de um dedo, o espaço aqui de distância de um dedo, da mesma maneira, esse potencial de ação aconteceria com a mesma velocidade, aconteceria com a mesma potência, digamos assim, certo? Então, esse potencial de ação, ele não sofre variação com a distância. Ele vai acontecer sempre igual, independente do percurso que ele vai ter que percorrer. Bem, então, como eu já falei para vocês, né, o que é esse potencial de ação? Ele é uma mudança na polaridade, né? Vamos lá. Como é que é essa história da polaridade? Nós temos a membrana plasmática, para fora da membrana, para fora da célula, nós temos o polo positivo. E dentro da célula, para dentro da célula, a membrana é negativa. Você tem uma parte positiva lá fora, você tem uma parte negativa dentro, nós temos polos. Nós temos o polo positivo fora e o polo negativo dentro. Então, o potencial acontece quando, já falei, vou repetir, quando tem uma alteração na polaridade. Alteração na polaridade, já estão imaginando, né? Então, a parte de fora vai ficar negativa e a parte de dentro positiva. Então, essa troca de polaridade
tá na membrana celular, vai fazer, é o potencial da ação. Isso vai fazer ter informações, né, dessa mudança de polarização que vão caminhar vão percorrer a membrana daquela célula e vão passar para a célula seguinte. Certo? E aí ali fala, né, eu já tinha dito que é rapidíssimo, então ali fala que dura o ciclo completo de um potencial de ação, dura milissegundos, né? Um segundo já é rápido, imagine dividido por 1000, né? Ou por alguns mil, então é muito rápido, tá? Como eu já falei para vocês, o potencial de ação ele vai caminhar pela membrana da célula e ele vai de uma célula para outra. Então, a gente diz que ocorre uma propagação do potencial de ação, certo? Então, ele sai de um lugar e ele vai para outro. Como é que chegou a informação do dedão do pé até o cérebro? Pela propagação do potencial de ação. Certo? Que daí nós vamos ver, claro, eu estou deixando bem simples aqui essa explicação do dedão do pé. Quando a gente estudar o sistema nervoso periférico, quando nós estudar os neurônios, nós vamos ver que tem alguma coisinha um pouco mais complicada, mas daí a gente já vê lá, mas aí vocês já vão lembrar do potencial de ação que eu tinha falado hoje, certo? Então ali diz, né, que ele pode percorrer longas distâncias no axônio, né? Acho que vocês já estudaram célula e já devem ter estudado o neurônio, né? Que o axônio é aquele rabo, né, do neurônio. Então nós temos axônio, né, de neurônio que tem aí 1 metro e meio, né? A gente fala em célula como microscópica, né? Mas nas células nervosas nós temos axônios bem grandes, certo? Então, ali diz, né, que é para transmitir, por exemplo, um sinal da medula espinhal até os músculos do pé. Então, essa história do dedão, né, que eu falei, então nós podemos ter neurônios, né, que vão percorrer todo esse espaço, né, e aí, então, essa propagação vai acontecer na mesma célula, e aí de uma célula para outra ela vai também dar o estímulo. Bem, então eu falei que isso acontece em vários tipos de células, né? E lembra que eu falei do menos 90, menos 70, né? Então, o potencial de ação, a voltagem, ela pode variar um pouco de célula para outra, mas principalmente, né, a velocidade e a complexidade variam dependendo do tipo de célula, porque de uma célula para outra, né, de tipo de célula que vai fazer comunicação, às vezes o objetivo vai ser diferente, então pode ter alguma variação, certo? O que mais? Dentro da mesma célula, né, os potenciais de ação consecutivos são indistinguíveis. Então, a gente não consegue dizer nessa comunicação na mesma célula, agora é um potencial de ação, agora é outro, né? Bem, então agora, né, lembrando que eu falei no comecinho aqui da aula, eu vou lembrar para vocês essa história das cargas, né? Então aqui nós temos a nossa membrana, que a gente já conhece bem, né? Lembra? Bicamada fosfolipídica, certo? Que ela preferencialmente, ou mais caracteristicamente, apolar, né? Então nós temos uma camada uma bicamada apolar. E aqui então destaca a parte do polo negativo dentro da célula e aqui o polo positivo fora da célula. Então, ó, a gente diz aqui que é o potencial de repouso. Então, o potencial de repouso é o que? É uma célula, uma membrana polarizada, certo? Então, geralmente menos 70, varia de menos 70 até menos 90, esse potencial, né, que a gente chama de potencial, esse menos 70 volts, certo? Então, lembre, de novo,
A parte de fora positiva e a parte de dentro negativa. E aqui então nos lembra, né, o porquê que lá fora é positivo e aqui dentro negativo. Então nós temos aqui muitos íons sódio que são positivo e aqui dentro nós temos muitos íons fosfato que são negativos. Então vai dar essa carga aí diferente. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês 2 vezes esse gráfico. Essa primeira vez, eu só vou destacar algumas coisas e depois eu vou voltar mais para frente nesse gráfico, né, para ele ficar bem reforçado. Mas é bem importante entender esse gráfico. E não se assustem, não é difícil, é só vocês prestarem bastante atenção na explicação e lembrar de algumas coisas que eu já falei e que eu vou continuar repetindo. Bem, então vamos lá. Primeiro vamos entender o gráfico, né? Então, um gráfico sempre ele tem 2 eixos. Este eixo aqui, vertical, certo? Que nesse caso aqui, ó, ele nos dá as medidas do potencial de membrana em milivolts, certo? Então, é aquele resultado lá que eles pegaram o eletrodo e foram ver qual era a carga elétrica, vamos dizer assim, daquela membrana, certo? E aí, então nós temos aqui uma variação, né? Aqui é o zero, ó. O zero nesse gráfico é aqui. Então, tudo que está para baixo é negativo, tudo que está para cima é positivo, certo? Então, o que, que nós temos aqui em destaque? O menos, né? Esse sinal você sabe que é mais ou menos, né? Em torno de menos 55 e aqui em torno de menos 70, certo? Nesse outro eixo aqui, ó, eu tenho o tempo, certo? E aqui, esse tempo, né, está medido aqui em ms. ms é o quê? Milissegundos. Então, só para a gente lembrar a rapidez, né, com que acontece esse potencial de ação. Então, já lembrando, né, esse eixo vertical é a energia, digamos assim, né, a carga elétrica, e o eixo horizontal é o tempo passando. Então, tudo começa no tempo aqui, certo? Então, tudo começa aqui no tempo zero, né? O zero tá mais para cá, mas no início, né? No início, a nossa célula está como? Como que a nossa célula está? Em repouso, né? A nossa célula está em repouso. Né, a membrana celular está em repouso. Quando a membrana celular está em repouso, tá? Ela tem um potencial, ó, toda essa linha aqui, ó, potencial de repouso. O potencial de repouso desta célula aqui que nós estamos usando para dar o exemplo, o potencial de repouso dela é de menos 70 milivolts. Certo? Então, eles mediram lá as cargas positivas, as cargas negativas e no cômputo deu menos 70 milivolts de carga elétrica. Ela está em repouso. Muito bem. O que nós estamos vendo aqui nesse gráfico? Então, começa esse alaranjado. E aqui nós temos um outro traço azul que fala assim, limiar. O que é esse limiar, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em limiar da dor. Lembram, gente? Acho que vocês já devem ter visto ou lido em algum lugar. Às vezes a gente ouve ou lê assim. Existem limiares de dor diferentes. O que seria então esse limiar da dor? O limiar da dor, quando a gente diz que existem limiares diferentes, é a quantidade de dor para a pessoa começar a sentir a dor. Então existe isso, certo? Tem pessoas que qualquer dorzinha para elas já é uma ai, que dor. E tem outras pessoas que aguentam muito mais a dor. Então isso a gente chama de limiar da dor. É o quanto de dor precisa para estimular os nossos receptores ou para a gente suportar.
certo? Então, a gente agora já viu que, né, essa explicação bem rápida, mas limiar é uma quantidade de alguma coisa para dar o start, certo? Então, neste caso aqui, este limiar é a quantidade de energia, né, ou a diferença de energia aqui necessária para desencadear o potencial de ação. Isto é, a quantidade, a mudança de energia, vamos dizer assim, ó, o quanto de estímulo precisa para tirar a célula do repouso. O que é tirar a célula, a membrana do repouso? É mudar as cargas, lembra? Então, se ela era negativa dentro e positiva fora, nós vamos precisar de um estímulo para mudar essa posição. E para mudar essa posição, precisa de uma mudança, de um estímulo que vá dar uma energia diferente, que vá mudar essa polarização. Nesse caso aqui, ó, esse limiar é de menos 55, certo? Se esse limiar tiver aqui para baixo, o que vai acontecer? Ó, aqui está mostrando. Se nós tivermos um limiar menor do que menos 55, né? Porque aqui é menor, tudo que é para baixo aqui é menor, né? Então, se ele for aqui, ó, menos 65, se ele for, ele vai criar isso aqui, ó, que são potenciais de ação que foram frustrados, eles não conseguiram acontecer. Então, o que está escrito aqui, ó? Estímulos sublimiares. O que é uma coisa sub? É para baixo, né? Então, um estímulo sublimiar é um estímulo abaixo da energia necessária para atingir o limiar. Então, aqui a gente já tem uma primeira informação que não são todos os estímulos que vão desencadear um potencial de ação. Para o estímulo desencadear um potencial de ação, ele precisa ter a energia suficiente, a energia do limiar. Muito bem. Quando nós temos, então, a energia suficiente, né? Então, aqui é o estímulo, a energia suficiente para desencadear o potencial de ação, né? A energia suficiente para o limiar, olha o que vai acontecer. Vai começar a subir, vai começar a aumentar os milivolts, né? Aumentar a voltagem, certo? Então ele sai aqui, ó, de menos 70, ele vai tentando aqui, ó. Se ele chegar em menos 55, que é do limiar, daí vai. Senão lembra que eu digo, ele é frustrado. Mas chegou em menos 55, ele começa a subir. Quando a gente fala em subir, é ascender, né? Por isso que essa primeira explicação aqui do gráfico é só para a gente aprender palavras, né? Ou relembrar palavras. Então, uma fase ascendente é uma fase crescente. Aqui nós estamos em uma fase ascendente de voltagem, uma fase ascendente. Então, nós saímos aqui de menos 70 e olha o que aconteceu aqui nesse gráfico. Chegou no pico que é de mais 40. Então, nós tivemos uma variação aqui, ó, de 110, né? Porque você veja, de menos 70 até 40, a variação foi de 110, certo? Então, essa fase ascendente. O que nós vamos ver? Nós vamos ver daqui a pouco o que acontece, por que aconteceu essa fase ascendente, mas por enquanto só guardem isso, tá? Quando chega no pico, chegou no pico de mais 40, vai acontecer agora a fase descendente. O que é a fase descendente? É a diminuição dessa voltagem. E essa fase descendente, ela vai acontecendo e acontece tanto que você veja que ela vai, né? Aqui essa curva, ela desceu e ela desceu abaixo do menos 70,
que era o nosso potencial de repouso, certo? E aí, então, nós vamos ver aqui uma palavra escrito hiperpolarização, que nós vamos ver depois, então, por que está hiperpolarização? Porque nós vamos ver aqui, ó, que isso aqui nós vamos ver as palavras despolarização, repolarização e hiperpolarização. Mas então já vamos iniciar aqui, ó. Aqui, essa fase ascendente, nós vamos, aqui vai acontecer a despolarização. Aqui nós vamos ter a repolarização, certo? E aí, então, quando nós temos essa baixa aqui para baixo do menos 70, a gente diz que é uma hiperpolarização. Hiper por quê? Porque quando estava em menos 70, ela estava polarizada. Quando ela vem para baixo do menos 70, ela está mais do que polarizada, então ela está hiperpolarizada. Mas também a gente vê que depois ela volta ao normal. Certo? Chacoalhem a cabeça, organizem tudo isso lá dentro, porque daqui a pouco se vocês ainda não entenderam, vão entender. É aos poucos, como eu falei para vocês, a primeira coisa é dar um choque. Então, mostrei para vocês o gráfico, agora nós vamos ver exatamente o que acontece, né? E vamos repetindo várias coisas, né? Nem que a gente aprenda por repetição. Então, o que nós vimos no gráfico anterior? Que tem um momento, né, em que a célula, né, a membrana está no estado de repouso, né? Quando ela está em estado de repouso, ela está polarizada. Polarizada é o quê? Cargas negativas dentro, cargas positivas fora. Muito bem. Daí vai acontecer, né, quando recebe um estímulo e esse estímulo provoca o potencial de ação, né, quando ele tem uma energia que alcança o limiar, né, que a gente já viu o que é, então vai começar a fase ascendente. Essa fase ascendente, a gente diz que é a etapa de despolarização. Por quê? Porque no repouso a célula estava polarizada. Polo negativo dentro, polo positivo fora. Quando ela começa a subir aqui, ó, quando ela começa a fase ascendente, ela vai despolarizar. Na verdade, ela vai mudar os polos. Mudar os polos, isso mesmo, gente. Vai virar positivo dentro e vai virar negativo fora. Por que acontece isso? Preste bem atenção. Então, quando ela estava em repouso, polarizada, nós tínhamos mais potássio dentro, mais sódio fora. Guardem isso. Lembram que nós temos na membrana os canais iônicos, que são proteínas pelas quais passam os íons, e nós temos proteína de canal iônico só para sódio, só para potássio, para sódio e para cálcio. Nós temos vários tipos de canais iônicos. Pois bem, quando estimula essa célula, quando ela tem energia lá, né? Então ela vai começar a fazer o quê? Vai começar a entrar íons sódio, certo? Então, a partir do momento, né, que recebe o estímulo, vai começar essa mudança de voltagem, no começo bem pequenininha, na verdade, ainda até chegar no limiar. Aí já começa a entrar íon sódio pelos canais de sódio, pelos canais iônicos de sódio, certo? E como começa a entrar mais cátion sódio, né? Cátion sódio positivo para dentro da célula, isso vai começar a diminuir a negatividade lá de dentro. Né? Lembram? Ela era bem negativa, era menos 70. Começa, então aqui, ó, nessa parte aqui, ó, nós estamos começando, né? Ela recebeu um estimulozinho aqui, ó, certo? Começa a entrar
e um sódio. Se esse estímulo é bom, que alcança o limiar, essa diferença, daí vai acontecer o quê? Com essa entrada de sódio e o estímulo sendo bom, vai entrar muito mais sódio. E aí, quanto mais sódio entrar, tá? Daí, vai começar essa fase ascendente bem grande e vai ter uma grande despolarização, certo? Então, vai ficar positivo dentro, e como os cátions sódio saíram lá saíram não, na verdade, estavam lá fora e entraram dentro da célula, vai diminuir os positivos lá fora. Então, lá fora vai ficar menos positivo. Menos positivo, a gente diz então que é polo negativo. Então, muda. O que é uma despolarização? É uma mudança nos polos, certo? Já vou mostrar desenho para ficar mais fácil. Então, aqui que eu digo, ó, o interior tende a uma positividade e diminui a negatividade. E o exterior diminui a positividade, né? Então, tende a uma negatividade. Quando chega lá em cima, lembra que eu falei do pico? Chegou lá em cima do tipo assim, entrou tudo sódio que poderia entrar. Então, né, deve ter um chefinho lá dentro que diz assim, chega! Não, na verdade, no estímulo cessou. Nesse momento, vão se fechar os canais de entrada de sódio. Sódio não consegue mais entrar. E nesse momento, pela diferença de voltagem, né, porque a célula vai sentir que tá lá, ó, tá mais 40, então nesse momento começa a acontecer o quê? Abrem os canais de potássio, né? Lembra as proteínas lá de canal, que são para potássio, abre o canal de potássio e o potássio que mora dentro da célula começa a sair, certo? E lembrem também, gente, uma coisa que a gente tem que lembrar da aula passada, você vai dizer assim, mas por que quando abriu o canal de sódio, por que o sódio entrou? O sódio entrou porque esse é um transporte passivo, ele é um transporte passivo, mediado pela proteína, mas assim, ele vai sempre do lugar mais concentrado para o menos concentrado, por isso que o sódio entra. É a mesma coisa agora, na repolarização, abriu o canal de potássio. Abriu o canal de potássio, o canal está aberto, tem um pouquinho de potássio lá fora. Por que o potássio lá de fora não entra? Porque é transporte passivo. Aqui dentro da célula é que nós temos bastante potássio. Então, a tendência é o potássio sair. E o potássio sai, então, da célula. Por isso, nessa fase descendente aqui, que é a repolarização, o que vai acontecer? Quando nós estávamos aqui em mais 40, então nós tínhamos o quê? Nós tínhamos, pela despolarização, ficou lá dentro positivo e lá fora negativo. Quando o potássio, que é positivo, começa a ir de dentro para fora, começa de novo, tá? A ficar lá fora positivo e lá dentro negativo. Só que agora tá ficando lá fora positivo porque tá indo potássio lá para dentro, certo? E aí sai potássio, até que sai potássio demais. Sai potássio demais, fica assim, muito potássio lá fora, muito sódio lá dentro, certo? Bem, e aí, nesse momento, então, repolarizou. Repolarizou polarizou de novo. O que é polarizou de novo? Lá dentro ficou negativo e lá fora ficou positivo. Só que tem alguma coisa ruim aí nessa história. Qual que é? Nós aprendemos no começo que potássio gosta mais de morar dentro da célula e que sódio gosta mais de morar fora da célula, né? Não é questão de gostar. Nosso sistema, nossa fisiologia precisa de mais potássio dentro da célula e mais sódio lá fora da célula. Então começa a ficar uma coisa incômoda lá, né? Porque tem muito sódio lá dentro e tem muito potássio lá fora. E aí, então, tem que dar um jeito
de voltar todo mundo para casa, do tipo assim, o sódio que está sobrando aqui dentro da célula tem que sair. E o potássio que está sobrando lá fora tem que entrar. Só que daí eles não conseguem mais fazer isso pelos canais iônicos. Por quê? Porque o canal iônico, ele é um canal que faz parte do transporte passivo, né, do lugar de mais para o menos concentrado. Então entendam assim, mesmo que tenha bastante sódio agora dentro da célula e isso esteja incomodando, tem muito mais sódio lá fora. Então, se esse sódio da célula, de dentro da célula, não consegue sair pelo canal iônico, porque ele ainda iria contra o gradiente de concentração, porque tem mais sódio lá fora. Então, ele não consegue sair. Mesma coisa o potássio, tem bastante potássio lá fora, mas tem muito mais potássio dentro da célula. Então, esse potássio não conseguiria voltar pelo canal iônico normal, porque seria contra o gradiente de concentração. E aí, como é que eles vão sair e fazer para voltar para casa? Calma, lembra que nós temos um transporte ativo que vai nos ajudar? Quem é o transporte ativo? Chama quem? A bomba! Chama bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, ela é um sistema que vai ajudar, que ele é um transporte ativo contra o gradiente de concentração, tá? Então, os íons sódio vão ser transportados ativamente para o exterior da célula e os de potássio lá de fora aqui para dentro. Pronto, a bomba vai resolver isso. O que é isso, professora? Na mais K mais ATPase. Então, isso aqui é o símbolo, é assim que a gente demonstra a bomba, né? Então, a bomba, ela tem ase, sempre que termina com ase, é enzima, né? ATPase, então, é a energia, né? Que vai ser produzida para transportar os cátions sódio e os cátions potássio. Então, o que vai acontecer? Deixa eu mostrar aqui uma coisa. Nesse momento aqui, ó, que eu tenho essa hiperpolarização, né? Isso vai ser consertado, vai voltar ao potencial de repouso de menos 70 pela ação da bomba. Então, a partir disso, então, o que a bomba vai fazer? A bomba vai jogar o excesso de sódio, né, lá de dentro, lá para fora, e o potássio vai voltar para dentro da célula. Aqui é só mostrando para vocês, então, né, como que vai acontecendo, então, essa despolarização, certo? Então, aqui, ó, aqui teve o estímulo, né, para provocar o potencial de ação, então aqui mostra os sódios entrando. Quando o sódio entra, né, aqui que era negativo no começo, ó, aqui, isso aqui ainda está em repouso, ó. Em repouso tá negativo dentro, positivo fora. Quando começa a entrar o sódio pelos canais iônicos lá, né, canais de sódio, então começa a ficar positivo dentro, negativo fora. Ó, aqui o potencial já tá andando, vocês estão vendo, ó? O potencial ele vai se propagando pela membrana celular, certo? Aqui, ó, nós já temos uma situação né, que já está andando, né, o potencial. Aqui, então, né, de novo, acho que agora já ficou mais fácil de entender, né, então vamos começar tudo de novo aqui, né, então, aqui a célula está em repouso, certo? Dá um estímulo nessa célula e aí abre os canais de sódio. Começa a abrir os canais de sódio, começa a entrar sódio devagarzinho, só que esse estímulo foi tão bom que alcança o limiar, alcança a energia de limiar. Quando alcança a energia de limiar, abre um monte de canal de sódio. E aí, ó, sódio entrando e vai despolarizando essa membrana, né? Ela vai ficando, imagina, ela era menos 70, ela vai virar mais 40. Então, o polo muda, né? De menos ele vai para mais. Então, chegou em mais 40, fecha os canais de sódio, certo? Não entra mais sódio.
abre os canais de potássio e o potássio começa agora a sair da célula. Como está saindo o potássio da célula? Está saindo positivo de dentro da célula, então vai aumentando a negatividade, ó. Então é a fase descendente. Vai ficando negativo, né? Vai diminuindo a positividade. Vai, até que fica hiperpolarizado. Ele fica menos do que menos 70, certo? E aí, nesse momento, entra em ação quem? A bomba de sódio e potássio, que bota ordem na casa. Joga o excesso de sódio que tinha lá dentro da célula, joga para fora, e o excesso de potássio que tinha lá fora da célula, joga para dentro. Nesse momento, tudo volta ao normal, acaba o potencial de ação. E, em seguida, se tem estímulo, começa um outro potencial de ação. Né? A explicação demora, mas isso acontece em milissegundos, certo? Então, tudo que eu falei tá de novo aqui. This is impossible não aprender isso aqui. Claro que nem que vocês tenham que ver 10 vezes essa explicação, mas aqui tem mais uma vez a explicação. Então, eu tenho a situação number 1 aqui. O que está acontecendo aqui? Ó? Potencial de membrana em repouso. Em repouso, todo mundo dentro da sua casa, né? Potássios lá dentro, sódios lá fora, membrana lá dentro negativa, positiva lá fora. Daí eu recebo aqui, ó, no número 2, um estímulo despolarizante. Um estímulo que desencadeia uma energia. Se essa energia ela é suficiente para atingir o limiar, o que acontece, né? Então, primeiro eu falei, primeiro ela despolariza até o limiar. Se vê que é a quantidade necessária, então, os canais de sódio controlados por voltagem se abrem rapidamente e o sódio entra na célula, tá? Aqui diz que os canais de potássio controlados por voltagem começam a se abrir lentamente, mas muito lentamente, que não dá, que nem causa o impacto. Então, o impacto mesmo aqui, ó, é isso aqui. A entrada rápida de sódio despolariza a célula. Tem que entender o que é despolarizar. Despolarizar é mudar o polo. Os polos eram negativo dentro, positivo fora. Despolarizar é mudar, vai virar positivo dentro, negativo fora. Quando chega aqui, né? Aqui, isso vai sempre variar, gente. No slide passado era mais 40, agora é mais 30, não é isso que importa. O que importa é que mudou a carga. Então, chegou no número 5, ó, os canais de sódio se fecham e os canais de potássio, que estavam lentos, agora vão abrir. E vão abrir e vai o quê? Vai começar, então, a sair potássio, né? Então, o potássio se move para o líquido extracelular. Então, vai começar a sair potássio. Como está saindo positivo lá de dentro da célula, vai diminuir a positividade. Então, por isso que a gente diz que é uma repolarização. Então, eu vou mudar de novo o polo, né? Eu vou deixar de novo do jeito que era negativo lá dentro e positivo lá fora. No número 7, o que acontece? Ó, os canais de potássio continuam abertos e mais potássio deixa a célula, hiperpolarizando-a, né? Então, eu disse, sai mais potássio do que o normal, do tipo assim, sai mais potássio do que para chegar no repouso, né? Por isso que aqui, ó, a energia vai ficar menor do que era no repouso. Certo? Número 8, os canais de potássio controlados por voltagem se fecham e menos potássio vai sair da célula. Então, chega uma hora que vai parando essa saída de potássio. Tá? E aqui no 9, a célula retorna a sua permeabilidade iônica de repouso, que é o potencial de membrana de repouso, né? Aqui eles não mostraram, não foi mostrado nesse gráfico, né? A história da bomba, que a história da bomba é que vai colocar tudo em ordem, né? Então, aqui nós temos uma animação, né? Mostrando o que acontece, né? Então, essa troca, vocês estão vendo, ó. Aqui dentro, no azul claro, eu tenho o dentro da célula. E
Desculpe, aqui eu tenho a membrana e aqui eu tenho dentro da célula. Então, ó, no começo, ó, aqui o começo, ó, eu tenho potássio lá para dentro, negativo aqui, sódio lá fora e positivo, ó. Então, é assim que acontece o potencial da ação. Vamos de novo ver. Se vocês observarem aqui, ó, nessa linha, ó, fiquem olhando lá, vocês vão ver que vai aumentando, né? Vai mudando esses números. Estão vendo que tem os números aqui, ó? Fiquem olhando. Onde fala potencial, ó, tem os números, então vai mudando a carga. Então é isso que vai acontecendo, vai tendo a despolarização, repolarização, despolarização, repolarização. E aí, ó, aqui nós vamos ver nessa linha. Então a gente fala ali, diz, né? Isso aqui é um neurônio, né? Então o impulso nervoso, ó, ele vai caminhando. Como é que chega então a dor lá do dedão do pé até no cérebro? Por meio desses potenciais de ação. Legal, né? Vamos para frente. Então, agora aqui tem algumas coisas assim que são os detalhes que são importantes da gente ver, né? Que então, a célula ela só poderá deflagrar outro potencial de ação após retornar para o seu potencial de repouso. Então, não pode acontecer assim, a célula está lá despolarizando e já vir um outro impulso e ela começar um outro potencial de ação. Não, a célula é bem organizada. Ela diz assim: calma que eu estou no meio de um potencial de ação. E ela só desencadeia outro potencial de ação quando este potencial que ela estiver vivenciando agora estiver terminado, certo? Então, é um potencial de ação de cada vez. Ela sofre o estímulo, acontece a despolarização, a repolarização, a hiperpolarização, a bomba trabalha, daí começa outro potencial de ação. E aí a gente chama de período refratário, tá? Aquela situação lá em que ela pode até receber estímulo, mas ela não vai responder ao estímulo. Por quê? Porque ela está no meio de um potencial de ação, certo? Limiar, já falei para vocês, né? Então, é o valor mínimo do potencial de membrana em que vai ocorrer um potencial de ação, senão não vai ter estímulo necessário, não vai ter energia necessária para ter a despolarização, né? E potenciais de ação subliminares são aqueles que vão ser potenciais frustrados, né? Que não teve energia suficiente, então, para desencadear o potencial da ação, tá? Eu falei para vocês sobre quem bota a ordem depois na casa, é a bomba de sódio e de potássio, né? Mas nós temos que lembrar também que existem, né? Eu falei na outra aula que eu falei de bomba, né? Que existem outros íons, né? Que trabalham durante o potencial de ação e mesmo com bomba. Então, um dos que a gente tem que lembrar é o cálcio, né? Então, o cálcio, ele é um cátion positivo, né? Um Ca mais 2, tá? E esse cálcio, ele também, essa bomba de cálcio, também vai funcionar lá no potencial de ação, certo? E a bomba de cálcio, ela vai bombear, porque daí pode entrar cálcio também, né? O cálcio mora mais lá fora, então ele pode entrar também para dentro da célula. E a bomba, então, de cálcio, ela vai ter também o objetivo de jogar o cálcio para fora da célula. Mas nós vamos ver lá no sistema músculo-esquelético que em algumas situações o cálcio ele vai de dentro da célula que a gente fala é o citoplasma, né? Ele pode ir do citoplasma para dentro do retículo endoplasmático, que lá no músculo nós vamos conhecer com o nome de retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático das células musculares. Vocês já devem ter visto isso, né? Mas então, só para lembrar que nós temos sim o movimento de cátions, cálcio também, certo? E aí nós temos os chamados canais de cálcio. Então aqui nós temos um vídeo, né? Como eu fiz já na outra aula, eu vou passar para vocês
os nomes dos vídeos e vocês daí assistem. Eu não consigo mandar o vídeo aqui junto com a aula, a gente já tentou e não deu certo, né? Mas nós temos aqui um vídeo que vai ajudá-los bastante a aprender isso, tá? Então, mais um. Bem, feito isso, gente, tá? Estamos já quase no final dessa aula, né? Ainda não vamos terminar hoje a membrana celular, mas já estamos indo mais para o final. E hoje nós vamos começar então a ver, além do potencial de ação, né, algumas situações aí de comunicação celular. Comunicação de células com outras células, né? Porque vocês imaginem, né, gente? Nós temos muitas células, mas muitas, 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 tá? Nós temos cerca de 75 trilhões de células no nosso organismo. E essas células, né, nós vimos lá no começo da disciplina, elas vão formar, o conjunto delas vão formar tecidos, órgãos, sistemas e vão formar o corpo. E aí elas não vivem isoladas, né? Elas têm que se comunicar. E essa comunicação, ela usa como um dos sistemas de comunicação a sinalização. Então, enviam sinais, né? Enviam mensagens, né? Umas para as outras. E aí essa sinalização, ela acontece em várias situações, né? Então ali diz, né, que desde a fertilização, lá quando o óvulo se encontrou com o espermatozoide, né? Passou pelo desenvolvimento do embrião, passou pela morfogênese, organogênese, o feto cresceu, depois a pessoa cresce, tá? Depois, quando vai organizar o período reprodutivo de novo, quando a gente responde a estímulos ambientais, para a manutenção da nossa homeostasia, do nosso equilíbrio. Afinal, em todos os processos vitais, nós vamos ter comunicação entre as células. Então, o que nós temos que aprender para entender fisiologia é como que acontece, então, essa sinalização celular. Uma das primeiras coisas que nós temos que aprender, então, é que existe uma célula que vai ser a célula sinalizadora, a célula que vai enviar a mensagem, que vai enviar o sinal, e outra célula que vai ser chamada de célula-alvo, que é a célula que vai receber a mensagem. Então, é que nem quando você vai mandar no tempo da carta, agora não tem, vou falar de e-mail, né? Eu vou mandar lembrar do WhatsApp. Então, você manda o WhatsApp, né? Então, você é a célula sinalizadora e a mensagem que você manda pelo WhatsApp é o sinal. E você pode mandar, né, essa mensagem para uma pessoa ou você pode mandar para o teu grupo inteiro. Aqui acontece a mesma coisa, certo? Então, a célula sinalizadora, ela vai mandar o sinal, que é o WhatsApp, e ela pode mandar esse WhatsApp, esse sinal, para uma célula ou ela pode mandar para um grupo de células. Nós vamos ver que ela pode mandar esse sinal para a célula que está do ladinho dela, encostada nela, ou ela pode mandar uma mensagem para uma célula lá bem longe dela, certo? Então, nós vamos ver que existem maneiras, né, de mandar essas mensagens. E no caso da célula-alvo, a célula-alvo também tem maneiras de receber essa mensagem, né? Então, nós vimos lá quando a gente viu as proteínas que nós temos incrustadas lá na membrana celular, que tem proteínas que são proteínas que reconhecem substâncias. Então, tem proteínas específicas para receber certas mensagens, né? Então, por isso que a gente vai falar, né, no decorrer das aulas, que algumas células não são alvo para algumas substâncias, do tipo assim, a substância pode chegar ali do lado da célula e a célula não dá a mínima para aquela substância ali. Por quê? Porque essa célula não é alvo, ela não tem a proteína, ela não tem o receptor para aquela mensagem que chegou. Certo? É como se um amigo mandasse um WhatsApp para você, mas você não tem o WhatsApp no teu celular, então você não vai receber a mensagem, né? Mais ou menos assim, certo?
Bem, então como eu falei para vocês, né, as células precisam se comunicar e nós temos basicamente, né, bem básico assim, dois tipos de sinais. Os sinais químicos, né, que a gente já imagina, então, que são substâncias químicas que vão andar pelo corpo, e sinais elétricos. Sinais elétricos, leia-se potencial de ação, que a gente já acabou de ter uma pequena aulinha ali para ver como é que funciona, que é a mudança de polaridade da membrana, certo? Então, nós vamos ver bastante disso daqui para frente, certo? Bem, então vamos começar, né, a ver alguns tipos de métodos de comunicação entre as células, tá? Então, tem alguns sinais que eles vão ser passados de uma célula para outra pela membrana celular. Então, a gente diz que são sinais dependentes de contato pela membrana, que eu digo assim, ó, uma membrana encostada na outra, tá? Então, as membranas se ligam, né, uma na outra, e essa ligação vai ser feita por uma substância. Quer ver aqui, ó? Ai, aqui. Deixa eu me organizar aqui. Ó, elas vão, é como se tivesse um botão, assim, sabe? Que grudasse uma célula na outra, tá? Então, o que significa isso? Para que um sinal entre na outra célula, né? Para que saia de uma célula e entre na outra célula, vai precisar, então, desse contato. Então, nós temos aqui, ó, uma célula sinalizadora, que é a célula que está mandando o sinal, tá vendo aqui? O sinal é isso aqui, certo? E aqui nós temos a célula-alvo, que vai ter aqui, então, um receptor. Só que o que nós temos que entender desse tipo aqui, ó, de sinalização? Que elas têm que estar pertinho, elas têm que estar ali, uma perto da outra, para receber esse sinal, né? Ou receber o sinal, e uma mandar o sinal e a outra receber o sinal. Então, tá vendo, ó? Animação, de novo. Ok, gente? Tá? E aí nós temos, então, um tipo de célula, tá? Que são as CAMs, eu achei necessário colocar aqui, talvez vocês já conheçam, mas eu achei importante para relembrar, que elas são chamadas CAMs. Quem são as CAMs? C de célula, A de adesão e M de membrana. Então, são células de adesão de membrana, tá? Esse tipo de célula acontece bastante no nosso sistema imune, né, no que vai cuidar da nossa resistência e da nossa imunidade, tá? Também durante o crescimento e o desenvolvimento. E aí, então, elas vão atuar como receptores na sinalização célula-célula, tá? Então, por isso que elas são chamadas de célula de adesão de membrana, porque elas vão ajudar lá na membrana, nessa junção dessas membranas. E elas transferem sinais em ambas as direções. Então, o sinal vai ser passado direto de uma célula para outra. Tá? E aí, como que se faz isso? Ó? Junções comunicantes. Então, eu tenho aqui, ó, duas células, certo? E aí, essas células, elas moram uma do lado da outra, certo? E aí, então, elas têm aqui, ó, como se fosse tubinhos, como se fossem túneizinhos aqui que ligam uma a outra. Então, nesse caso aqui, ó, esse é um tipo que é diferente do que eu falei anteriormente, mas o que vai acontecer? Toda a comunicação, ou todos os sinais, eles vão passar por dentro desses tubos. Então, aqui, ó, não interessa, não interessa se é polar, se é apolar, se é grande ou é pequena a substância. Se tiver esses canaizinhos aqui entre as células, e claro, e a substância conseguir passar aqui, é por aqui que vai ser feita essa transferência. Então, esses sinais aqui, ó, podem ser químicos e elétricos. Então, eles vão passar do citoplasma de uma célula para o citoplasma da outra célula. Então, esse tipo de
de túneizinhos, de canais que eu falei aqui, ó, são chamados de junções comunicantes. Então, essas junções comunicantes, elas fazem a adesão entre as células e elas propiciam essa comunicação entre as células, tá? Tem um tipo, a gente chama, né, tem um tipo de junções comunicantes que são chamadas de gap, certo? Então, elas são junções da membrana, né? Então, por isso elas vão conectar os citoplasmas, e como eu falei para vocês, são canais, né? São canais, são túneizinhos aquosos e estreitos. Por isso que eu falei que não que a substância vai passar de uma célula para outra, dependendo do tamanho do canal, dependendo da condição que tenha para passar nesse canal, tá? Então, quando vocês falarem em junção gap, vocês vão lembrar, são as junções comunicantes que ligam uma célula à outra. Mas aí, gente, guarde, são células adjacentes, são células vizinhas. Então, aqui, ó, nós estamos vendo, né, uma junção comunicante, tipo gap, né, e aí nós temos, então, as bolinhas vermelhas, que são os sinais, e esses sinais, então, essas bolinhas vermelhas têm capacidade de passar por esse canal e elas vão passar de uma célula para outra, tá? Então, como eu tinha falado, pequenas moléculas, né, tem que conseguir passar dentro desses canais, né? A sinalização que eu estava falando, ela é direta, então não depende de atravessar a membrana plasmática. Por que não depende de atravessar a membrana plasmática? Porque o canal, ele é feito, e quando eles vão fazer o canal, né, como se fazer o túnel, eles já cavam o túnel na membrana, certo? Então, não depende de passar na membrana, é como se tivesse lá, eles colocassem um tubo, então o tubo é que já atravessou a membrana, tá? Por isso que tá essa membrana plasmática com X, porque a substância não precisa atravessar a membrana, porque ela vai passar por dentro desse canal, tá? E aqui diz que então que elas auxiliam na coordenação de células similares adjacentes, né? Então, para funcionar do tipo assim, como se fosse uma família. É como se você tivesse, agora eu me lembrei de um exemplo, como se você morasse do lado da casa do teu tio, da tua avó, certo? As casas fossem do lado. Então, você não precisa sair do teu portão lá na frente, entrar no portão lá na frente da outra casa. Faz um portãozinho no muro aqui e você vai de uma casa para outra. É como se tivesse, então, essa junção comunicante. Adorei esse meu exemplo agora. Pensei agora. Muito bem. Um exemplo aqui de junção comunicante tipo gap, né? Que é o que acontece na sinapse elétrica. Quando a gente estudar o neurônio, nós vamos estudar bem forte essa coisa da sinapse elétrica, tá? Mas o que acontece na sinapse elétrica? As membranas Bem, só para uma pausa aqui, ó. Nós temos sinapse elétrica e sinapse química, tá? Então, na elétrica, o que acontece? A membrana de um neurônio encosta na membrana do outro neurônio e acontece, então, a passagem, né, do potencial de ação ali de uma membrana para outra. Então, isso vai pelas junções comunicantes, tá? Então, acontece em neurônios do sistema nervoso central, nós vamos ter outros tipos, né, de sinapse, como eu já falei, então, em outros sistemas, em outras partes do sistema nervoso, também tem nas células da glia, né? As células da glia são a neuróglia, né? Que é aquela parte lá do axônio, nós vamos ver depois também. Em músculos cardíaco e liso, certo? Então, nós vamos ver depois, quando a gente estudar os músculos, como que é como é que os músculos estriados, os esqueléticos estriados vão se comunicar e o cardíaco e o liso por junções comunicantes. No embrião, em desenvolvimento e em células não excitáveis que usam sinais elétricos. Então, nesse caso, nós vamos ter junções comunicantes tipo gap. De novo aqui o nosso desenhozinho. Bem,
Nós temos, então, né, alguns tipos de comunicação, tá? E uma delas é a comunicação, então, essa que nós vimos, uma célula grudada na outra pelos canaizinhos, né? E temos outras classificações, né? Então, o que a gente chama de comunicação local, tá? Comunicação local é a comunicação. Vamos imaginar de novo o exemplo da casa, né? Então, você tem uma comunicação na tua casa com as pessoas que moram na tua casa e você tem comunicação com os teus vizinhos, né, que moram em volta da tua casa, e você tem comunicação com uma pessoa que mora em outra cidade, certo? Então, aqui nós temos 3 tipos de comunicação. Aqui com as pessoas da tua casa, aqui com os teus vizinhos e aqui com as pessoas que moram em outra cidade. Então, aqui na célula nós vamos chamar isso de autócrina, parácrina e endócrina. Então, a autócrina, vamos voltar aqui para a célula agora. Então, a autócrina e a parácrina, a gente vai dizer que é local. Local porque está bem pertinho. E a endócrina não é local, ela é uma comunicação à distância. Então, a autócrina, o que que acontece? A própria célula, tá, emite um sinal. Esse sinal aqui, ó, vai sair de dentro da célula e ele vai aqui para o espaço intersticial, mas esse sinal acaba voltando para dentro da célula. A gente diz que é uma autossinalização. A célula emite o sinal e esse sinal volta para ela, esse sinal acaba estimulando ela. Então, isso é uma comunicação autócrina. A comunicação ela é parácrina quando a célula emite o sinal e outra célula bem pertinho dela recebe então esse sinal, tem o receptor para esse sinal. Aqui, ó, a célula autócrina, a célula emitiu o sinal e ela tinha um receptor para esse sinal. Na parácrina, uma célula emite o sinal e uma célula vizinha dela tem o receptor para esse mesmo sinal. Tem algumas células que elas conseguem emitir o sinal e fazer comunicação ao mesmo tempo, autócrina e parácrina. Ela tem o receptor e a célula vizinha dela também. Na endócrina, o que acontece? Uma célula emite um sinal e uma célula bem longe vai receber o sinal. Exemplo. Nós vamos estudar, né, no endócrino, no sistema endócrino, que nós temos uma glândula, né, bem no meio da nossa cabeça, que é a hipófise. A hipófise vai mandar sinais para vários lugares do nosso corpo. Mas vamos imaginar aqui, ó, que a nossa hipófise, um dos sinais que ela manda hormônio, né? O nome do sinal que a hipófise manda, né? O nome geral é hormônio. Então, ela manda um hormônio para a tireoide, é longe, lá da cabeça vir até na tireoide. Então, ela manda um hormônio para a tireoide, que é o hormônio tireotrófico, né? Que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, é um sinal para ativar a tireoide. Então, a gente diz que é uma comunicação endócrina. Mas calma que nós vamos ver isso tudo bem arrumadinho depois. Então, aqui só mais um exemplo da sinalização parácrina, né? E um dos exemplos assim mais fáceis de explicar é o da histamina, né? E aí, eu sempre gosto de usar aqui, a histamina é uma substância, né, que ela é uma substância que ela provoca uma alergia, né? Então, eu adoro cuidar do jardim, né? Do jardim e da horta. Só que eu tenho uma parte da horta na minha casa, gente, que tem urtiga. Vocês já viram urtiga? Urtiga é uma folhinha verde, assim, ó. Ele é o tipo de um matinho. E aí, se a gente encosta, não sei se já aconteceu, para mim acontece de vez em quando. Eu vou sem luva lá, que não é o certo, né? Mas vai lá sem luva, encosta, mas assim, ó, esbarrou na folha da urtiga. Qual é a primeira coisa que a gente sente? Começa a arder, começa meio que dar umas picadinhas ali em volta da onde a gente encostou na urtiga e dependendo da situação, pode ainda ficar
vermelho, vermelho, leia-se hiperemiado, né? O chique é falar hiperemiado. Então, o que que aconteceu? Né, vamos agora demonstrar isso na sinalização parácrina. Quando eu encostei na urtiga, essas células aqui da minha pele, né, células receptoras, nós temos aqui, então como eu já falei, neurônios aqui sensoriais, eles, a urtiga exalou, né, desprendeu uma substância que foi reconhecida ali pelo meu tato, né, pelas células do tato ali, que são células nervosas, e aí isso provocou um estímulo, e aí então essas células ali aqui da minha pele mandaram um sinal, certo? Para outras células, certo? E aí liberou, e essas células que receberam esse sinal liberaram histamina, que é um agente inflamatório, do tipo assim, ó, o que a célula que recebeu o sinal disse? Ah, tem alguém agredindo aqui a pele da Isabela, vamos mandar agentes para resolver isso, né? Então, isso acontece em várias situações do nosso corpo. Quando a gente. Por que tem uma inflamação? A gente tem uma inflamação quando a gente responde a um agressor. Então, a inflamação, a gente não gosta de ter uma inflamação, né? Mas a inflamação, ela é uma reação do nosso organismo a agressores. Então, o que acontece? O nosso organismo, as células recebem uma mensagem, e geralmente as inflamações acontecem em volta do lugar que foi agredido, né? Porque tem essa sinalização parácrina. Então, a inflamação é uma reação do nosso organismo àquela agressão. Só que, claro, daí o que acontece? Eu falei da dor, né? A dor é uma dos. E fica hiperemiado, pode inchar também, pode dar um edema. Por quê? Porque toda essa situação, né, de ficar vermelho, de ficar edemaciado, né, é uma destruição de células, é a guerra que está acontecendo ali, né, para debelar aquela situação. Tem algumas, vocês já devem ter ouvido falar em remédios que eles são antihistamínicos, certo? Então, às vezes a pessoa tem que tomar um antihistamínico, por quê? Porque a reação do organismo dela pode ser tanta, pode ser exacerbada, exagerada, que pode causar um dano maior. Exemplo, uma pessoa tem uma picada de abelha. Todo mundo aqui já deve ter sido picado por uma abelha, por uma vespa, alguma coisa assim. Normalmente, né, mesma coisa que mais ou menos que acontece com a urtiga. Dói, fica inchado, né? Vai gerar um processo inflamatório, mas vai ficar nisso. Tem outras pessoas que recebem uma picada de abelha e elas podem morrer asfixiadas. Por quê? Porque gera um processo inflamatório tão grande, exagerado, né? A gente diz então que elas são muito alérgicas à picada de abelha, que pode dar uma situação do afogado, porque pode dar um edema em vários lugares e neles a glote, né? A glote que é aqui que vai fechar a entrada de ar para o pulmão e a pessoa então fica para pulmão, né? Para traqueia aqui, e a pessoa pode morrer asfixiada. Certo? Por quê? Porque é uma liberação exagerada de histamina, a reação inflamatória é exagerada. Daí toma, por exemplo, Fenergan, não gosto de dar nome de remédio, né? Mas um antihistamínico que me veio na cabeça agora foi o Fenergan. Então, toma esse remédio para diminuir, então, essa reação inflamatória. Mas aqui para a nossa aula, o que é importante nós falarmos? Que essa reação lá provocada foi em virtude da sinalização parácrina. E o que eu quero chamar a atenção? Na picada de abelha, quando a gente entra em contato com urtiga, sempre é a região aonde a gente entrou em contato com o alergeno, com a substância que causou a reação, é que vai ficar hiperemiado, que vai ter mais dor, tá? Tem uma outra, então aqui, ó, mostrando, né, como que funciona, né? Então, aqui eu tenho uma célula sinalizadora, né? E essa célula sinalizadora, ela vai lá para as células-alvo que estão perto dela.
Tem um outro exemplo, né, que é o dos neutrófilos, né? Então, nós temos dentro da nossa corrente sanguínea vários tipos de células, né? E aí um dos tipos são as células brancas, né? Que são as células de defesa. E nós temos uma principal célula branca chamada neutrófilo, e que esse neutrófilo ele, ele vai receber informações, né, por autócrinas, desculpe, parácrinas, e aí então ele vai ajudar na defesa. E como é que ele faz isso? Então, nós temos aqui, ó, essa parte aqui do desenho é um vaso sanguíneo. Tá? Essas células aqui são as células da parede do vaso sanguíneo. E aqui nós temos um tecido, certo? Então, vamos contar essa historinha aqui. Então, era uma vez um neutrófilo que estava correndo aqui, né? Passeando na corrente sanguínea. De repente, ele recebe uma informação, né? De que alguma substância estranha está aqui na pele, tá? Da pessoa. Vamos dizer que seja o tecido infectado, né? Seja aqui a pele, bem perto aqui de um capilar sanguíneo. Então, o que acontece? Ele recebe essa informação por comunicação parácrina, e aí então ele que estava correndo aqui dentro do vaso sanguíneo, do capilar, ele passa aqui, ó, ele sai, o neutrófilo sai daqui de dentro, né, porque ele consegue sair pelos espaços intersticiais, e ele vai lá onde está o tecido infectado, certo? E ele, por um movimento chamado diapedese, que ele vai se arrastando assim, né? Ele é uma célula móvel, ele vai então receber aqui, ó. Aqui são as partículas que vão ser emitidas pelas células aqui, que então esses pontinhos aqui são os sinais que as células mandam dizendo: tem um micro-organismo aqui, certo? Então, ele aqui não recebe a ação do micro-organismo, ele recebe os sinais que as células mandam por terem sido infectadas. E aí, então, ele vai lá, encontra o micro-organismo e engole esse micro-organismo, esse agente infeccioso ou essa substância que foi lá e que causou esse dano, certo? E aqui ele vai fazer, né, por fagocitose, certo? Então, aqui de novo o mecanismo de comunicação parácrina, tá? E as citocinas, assim como as histaminas, elas também são substâncias que vão ser, desculpe, eu esqueci de falar lá da histamina, né? Ela vai ser sintetizada dentro de algumas células. E aqui as citocinas também, elas são substâncias que vão ser secretadas dentro das células, também como resposta a um estímulo. Então, elas não são secretadas o tempo todo. A gente diz que elas são secretadas, elas são produzidas sob demanda. Então, quando vem um estímulo, elas são secretadas, tá? E elas têm várias funções, desde o desenvolvimento celular, a diferenciação, inclusive a resposta imunológica, quando elas vão ajudar na defesa do organismo, tá? Então, elas podem as citocinas na parte do desenvolvimento e diferenciação, elas funcionam como autócrinas ou parácrinas, e na parte da defesa, né, na parte do defender o organismo contra estresse ou contra inflamação, elas vão andar mais longe, elas vão caminhar como aquilo que eu falei dos hormônios, que sai de um órgão, né, de uma glândula e vão lá longe em outra, as citocinas também vão. Só que a diferença entre as citocinas e os hormônios é que os hormônios são produzidos por glândulas, tá? E as citocinas não. Os hormônios são produzidos por células especializadas em produzir aquela substância, que é o hormônio. E as citocinas não. Nós temos muitos tipos de células que produzem citocina. Então, diferente do hormônio que tem especificidade, certo? Ah, o
como eu falei, elas são sintetizadas sob demanda, né? E um exemplo, né, de citocina é uma substância chamada eritropoietina, tá? Eritro, o prefixo eritro, vem de eritrócito, que é mesma coisa que hemácia, mesma coisa que célula vermelha. Então, a eritropoietina é uma produtora de eritrócito, certo? Então, é uma molécula que controla a síntese, a fabricação dos eritrócitos. E ali diz, né, e os textos dizem que tradicionalmente essa eritropoietina ela é considerada um hormônio, tá? Mas quando se vê bem a definição de hormônio e de citocina, eles consideram que a eritropoietina funciona muito mais como uma citocina do que como um hormônio, certo? Por quê? Porque tem vários tipos de células que produzem a eritropoietina. Mas afinal que aqui não é tanto para vocês entenderem a citocina, a histamina, mas para entender que citocina, histamina são exemplos de substâncias, né, e de sinalização celular que pode ser autócrina ou parácrina, certo? Só para deixar vocês mais tranquilos, quando vocês forem estudar patologia, a professora Janine vai explicar bem esse processo da inflamação e como que essas substâncias agem. Agora é só para vocês entenderem que existe essa comunicação celular e que ela é diferente em algumas situações, tá? Então, só para nós terminarmos a aula, então nós vimos que tem a sinalização autócrina, que é a célula produz o sinal e ela mesmo recebe. A parácrina, uma célula emite o sinal e uma célula vizinha recebe esse sinal. E tem a comunicação de longa distância. A comunicação de longa distância pode ser feita pela citocina, como nós vimos, acabamos de ver, mas principalmente ela é feita por sinais elétricos, tá? E quem mais trabalha com isso são as células nervosas e também por sinais químicos transportados no sangue. Então, um dos sinais químicos é a citocina e outros são os hormônios, né? Então, o sistema endócrino ele vai produzir hormônios e vai então fazer com que aconteça essa sinalização. Então, um tipo de sinalização elétrica é a sinalização sináptica, tá? Que ela tem a parte elétrica e tem a parte química. Então, nós vamos ter uma célula que vai emitir o sinal, né? Que tá aqui o sinal, e uma célula-alvo. Mas isso nós vamos explicar muito melhor quando a gente estudar o sistema nervoso. E aqui a sinalização endócrina. O que acontece na sinalização endócrina? Uma célula, tá? Emite um sinal, que é um hormônio. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, viaja até que ele encontra uma célula receptora para esse hormônio. Lembra que agora há pouco eu dei um exemplo? A hipófise produz um hormônio chamado hormônio tireotrófico, o TSH, certo? Esse hormônio, ele vai sair da hipófise e ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai andar o nosso corpo inteirinho, tá? Só que ele só vai encontrar receptor lá na tireoide. Tá? Ele vai encontrar, por exemplo, esse hormônio vai chegar no pâncreas. Daí ele vai dizer, eu queria entrar aí. Daí o pâncreas diz, não, eu não tenho receptor, as minhas células não têm receptor para o hormônio tireotrófico. Daí até que ele chega na tireoide, lá na tireoide ele vai encontrar o receptor. É assim que funciona na sinalização endócrina, né? O hormônio, ele vai encontrar um receptor. Diferente, por exemplo, do hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento também vai sair lá da hipófise, mas como ele faz o crescimento de célula, esse vai encontrar todas as células que podem crescer, vão ter o receptor para o hormônio do crescimento, certo? Então, só para a gente ver o que é a tal da sinalização endócrina, né?
Uma célula emite um sinal que é um hormônio e algumas células, um tipo de célula, vai ter o receptor para esse hormônio, tá? Então, aqui, ó, as células endócrinas produzem os hormônios. Então, aqui, ó, nós temos uma célula endócrina que produz o hormônio bolinha vermelha. Aqui nós temos outra célula endócrina que produz um hormônio, que é uma bolinha verde. Bolinha vermelha, bolinha verde, andam pela corrente sanguínea. Só que a bolinha verde vai para essa célula e a bolinha vermelha para esse outro tipo de célula. Então, para a gente entender essa história da célula-alvo também. Cansaram, né, gente? Foi cansativo, mas estamos caminhando. Então, na próxima aula a gente continua essa parte de sinalização celular. Beijos, façam o estudo dirigido, né, para estudar e nos encontramos na interação. Beijos.